O Brasil vem sendo pressionado na ONU por uma suposta passação de pano, por uma complacência com a ditadura de Daniel Ortega. O Brasil se recusou a aprovar sanções, a aprovar uma moção contra o atual ditador da Nicarágua. Por que isso está acontecendo? Quais são as possíveis consequências? Notícias importantes também relacionadas ao Japão. O Fumio Kishida, ele colocou como um dos seus principais planos de governo a resolução de uma problemática que eu diria que, por enquanto, não tem solução no Japão, e a medida que ele vem adotando é totalmente polêmica e já começa a movimentar os bastidores da oposição japonesa. Irã dá uma notícia positiva para o Rafael Grossi, que é a grande liderança da Agência Internacional de Energia Atômica, ou seja, pode estar se abrindo um pouco mais no momento, e vamos discutir um pouquinho aqui também porque Bakhmut, que está praticamente dominado já pelo Prigozhin, pelo Grupo Wagner, pela Rússia, foi tão estratégico, sendo que o Zelensky, galera, foram praticamente 8 meses de combate, sendo que o próprio Zelensky já confirmou que a cidade não tem tanta importância assim. Por quê que eles se mobilizaram tanto para vencer nessa cidade de mais ou menos 70 mil habitantes? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super importante. E caso você queira contribuir para que eu continue sempre produzindo conteúdos diários aqui para vocês, seja membro ou faça uma contribuição, isso ajuda demais. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, para o seu concurso público, concurso militar, para o seu vestibular, ou para conhecimento de mundo mesmo, pessoal, link na descrição. O preço tá muito baixo, tá muito baratinho. Você tem contato comigo ali direto, professor, são vários exercícios, aulas semanais, resumos mensais, tudo para você entender o mundão, tanto na geografia como na geopolítica. Tamo junto, pessoal? Então, ó, bora lá pro vídeo. Seguinte, a gente teve, durante essa semana que acabou de passar, uma votação no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Existem várias organizações da ONU, né? A Acnur, a FAO, cada um com seus princípios. E tem os direitos humanos, tá? Dentro dos direitos humanos, estava sendo colocada uma proposta de condenação à atual ditadura de Daniel Ortega. Para quem não conhece, né, inclusive, a aula que vai ser colocada na plataforma essa semana é sobre toda a história ali da Nicarágua, principalmente desde a Revolução Sandinista até o contexto atual, tá? Então, ó, link na descrição, senão vocês vão perder, hein, tá? Mas vamos lá. A Nicarágua, assim como vários outros países da América Central, ela sempre teve muito debaixo da asa dos Estados Unidos, né? E à época você tinha uma família Somoza, que depois da década de 30, né, ascendeu ao poder e tal, e que tinha uma ligação muito forte com os Estados Unidos. E aí vocês entendem que uma coisa não é dicotômica? O professor quer dizer, então, que existe mesmo um certo imperialismo nos Estados Unidos, na América Central e tal? Claro que existe, né? Pô, galera, a própria história da United Fruits, uma transnacional americana que se instalava e tinha relações com as ditaduras, tinha relações com os governos locais e pegava a riqueza para os Estados Unidos, a construção do Canal do Panamá, pô, tudo isso tem relação de uma geopolítica do século XX em que os Estados Unidos tentou colocar debaixo da sua asa a América Central e também a América do Sul, tá? Deixando bem claro aí. Pois bem, na década de 70, a gente teve em 79 a Revolução Sandinista. Depois da Revolução Sandinista, uma junta governou ali provisoriamente. Em 85 veio uma das lideranças, que era o Daniel Ortega. Ele acabou fazendo um governo de muita estatização, nacionalização. Por quê? O contexto à época era um contexto que, inclusive, os próprios empresários locais viam com maus olhos a internacionalização dos recursos e tal. Então era um contexto que, na época, pedia um pouco mais disso, né? Dessa participação maior do Estado na economia. Só que, para vocês terem uma noção, ele acabou nem sendo reeleito, né? Acabou saindo na década de 90 por algumas briguinhas, algumas rupturas, alguns casos de corrupção, enfim. Pois bem, em 2007, o Daniel Ortega, ele volta ao poder e ele volta com roubos ainda mais autoritários. O mesmo da Revolução Sandinista lá, tá? Dentre esses princípios, a gente pode colocar, pessoal, uma cooptação do poder legislativo, do poder judiciário, prisões políticas arbitrárias, casos inclusive de tortura, não posso falar aqui no YouTube, né? Tortura, que acontece na Nicarágua. Muitas vezes as manifestações, se elas não são repreendidas pelo próprio Estado, elas são repreendidas por grupos paramilitares que são influenciados pelo Estado, financiados pelo Estado.
A gente não pode esquecer, por exemplo, o caso de uma estudante, que ela acabou sendo, uma estudante brasileira, inclusive, tá? Que foi morta durante um dos protestos numa universidade na Nicarágua, uma estudante de medicina, tá? Então, assim, os arroubos, eles estão cada vez maiores. No ano passado, por exemplo, fecharam uma série de meios de comunicação, de rádios, enfim, da parte religiosa ali do país, alegando que os líderes religiosos, eles estavam espalhando desinformação contra o governo do Daniel Ortega. Então é muito comum, galera, tirar a nacionalidade, expatriar. Algumas mortes que acontecem não são investigadas pela polícia, que também é cooptada pelo Estado. É muito difícil alguém não alegar que não é uma ditadura hoje a Nicarágua, entende? O que, de novo, pessoal, então o professor está falando que os Estados Unidos é super bonzinho, que ele não tem interesse na América Central. Não é isso. Claro que tem, pessoal. Estados Unidos, assim como todos os grandes impérios, tem sim uma forte atuação em imperialismo e quer colocar ali governos fantoches para ter acesso aos recursos naturais. A América Central, por exemplo, é uma porção que tem muita prata, um dos exemplos, fora outros recursos aí que existem nesses territórios, tá? Mas nesse momento, colocar o Daniel Ortega como um não ditador é muito complicado, tá? Pois bem, a gente teve uma resolução aprovada, e aí, para vocês terem uma noção, né? Lideranças como Gustavo Petro é um cara totalmente de esquerda, né? O cara fazia parte ali do movimento na Colômbia, o movimento de guerrilha, por exemplo. Gabriel Boric, pessoal, também ex-líder estudantil no Chile. São dois líderes de esquerda na América Latina. Eles condenaram, inclusive colocando o Daniel Ortega como um ditador. E aí vem a postura brasileira. O Brasil, ele se recusou a fazer um pronunciamento na ONU, não pediu a palavra. Na verdade, existem rumores que ele tentou participar de uma negociação e colocar no documento final um tom um pouco mais moderado, para tentar negociar com a Nicarágua. Ou seja, aparentemente, o Brasil ele não que ele aceita, em tese, né, o que a Nicarágua está fazendo, mas ele considera que a medida de condenar, aplicar sanções, resoluções maiores contra a Nicarágua, não pode apaziguar os ânimos, e sim acirrar ainda mais os ânimos. Ou seja, segundo o Itamaraty, a política brasileira é tempo de negociação e não tempo de punição. A questão, galera, é que esses arroubos autoritários, eles já vêm há um tempo relativamente grande, né? E aí, a gente vai conseguir negociar até quando? Será que o Brasil vai conseguir ter uma voz importante para, de fato, pessoal, convencer o Daniel Ortega a partir para princípios um pouco mais democráticos, enfim? Como que você votaria? Porque, de fato, né, também acho que se o Brasil condenasse, poderia acirrar ainda um pouco mais a questão e radicalizar ainda mais o governo. Mas isso, inclusive, mancha a imagem brasileira. A gente tem uma série de ativistas, e novamente, né? Não é só direita não, tá? Inclusive da própria esquerda. Fala assim, poxa, o Brasil não estava falando tanto da sua pró-democracia, quero ajudar aqui o governo, né, o Bolsonaro, não sei o que e tal. E agora, né? Não estou discutindo se o Bolsonaro era ou não, tá? Isso fica para um próximo vídeo aí, nem quero mais falar sobre assunto de política brasileira. Mas na geopolítica brasileira, isso acaba colocando o Brasil, não falava sobre democracia aqui no seu cenário interno? Então, por que não condena uma clara ditadura, que é a ditadura hoje do Daniel Ortega? Porém, na segunda-feira, vai sair o resultado das investigações de uma independente, eu nunca gosto quando fala assim, né, independente, mas uma investigação independente da ONU, que vai mostrar tudo o que aconteceu na Nicarágua. Talvez o Brasil se pronuncie nesse momento e tente condenar o Daniel Ortega e não partir para negociações. Fumio Kishida, atual primeiro-ministro japonês, ele colocou como uma das suas metas, tá? Depois que o Shinzo Abe saiu, ele assumiu, né? Uma das metas do seu governo é resolver a questão da natalidade no Japão. Por quê? O Japão é um país cada vez mais envelhecido. As pessoas têm cada vez menos filhos. Para vocês terem uma noção, a taxa de fecundidade do país hoje é em torno de 1,3. Isso quer dizer que pega as mulheres em idade fértil no Japão, elas têm em média 1,3 filhos. Óbvio que não existe, né? 0,3 filhos. Então, a cada 10 mulheres são 13 crianças. Isso é muito abaixo da taxa de reposição, porque a taxa de reposição mínima de uma população são 2 filhos por mulher. Professor, por quê? Pai e mãe, faz o chuchu ali, né, que tem que fazer, filho 1, filho 2. Quando morre pai e mãe, manteve a população. Ou seja, para você pelo menos manter a população do seu país, 2 filhos por casal. O Japão hoje, ele não vem tendo um aumento tão exponencial da sua expectativa de vida, porque já é muito alta, tá? E ao mesmo tempo, o Japão ele conta com uma queda da sua natalidade cada vez maior. A conta não fecha, pessoal. O esquema da Previdência, para você conseguir sustentar uma população de idosos, você precisa repor a mão de obra.
Quem está trabalhando hoje é quem vai sustentar os aposentados de hoje. Quando eu me aposentar, por exemplo, quem vai me sustentar é a galera que está nascendo hoje e que, quando eu me aposentar, vai estar ativa no mercado de trabalho. Pois bem, pessoal, o Japão já está atravessando esse problema. E aí o Fumio Kishida, tentando buscar soluções, ele está querendo colocar, vai ser apresentado possivelmente na semana que vem também, mas nas especulações, um auxílio ao plano estudantil, ao financiamento estudantil. É muito comum no Japão as universidades, enfim, fazendo programas de financiamento. E aí o Estado ele ajuda os estudantes a pagarem a sua formação, ensino superior e tal, né? E o cara sai baita endividado. Pois bem, segundo o Fumio Kishida, a ideia dele é fazer com que pessoas que tenham algum tipo de... que tenham filhos, que tenham 1, 2 filhos, tenham auxílio para conseguir pagar a sua dívida estudantil, tá? Por que isso vem gerando um certo contestação por parte da população japonesa? Porque, segundo essa proposta, né, segundo a oposição, seria o governo japonês estimulando as pessoas a terem filhos, não por uma questão emocional, social, cultural, mas sim por uma questão econômica. Putz, estou endividado? Deixa eu ter um filho aqui, vai. E aí a pessoa pode não estar muito bem preparada, a pessoa pode ser que, enfim, né, não queira ter um filho e está tendo só para conseguir diminuir um pouco a sua dívida. Inclusive, alguns dos protestos, né, tem que colocar, os seres humanos não são como gado, que o filho nasce máquina de chiclete, né, pô, é uma criança, tem toda uma responsabilidade, e que a criança não deveria ser vista como uma forma de compensação de dívida. Só que aí entra a questão, né, professor, você acha que se isso for aprovado, vai resolver a questão da natalidade? Difícil, porque muito da queda da natalidade hoje não tem a ver somente com uma questão econômica. Claro que também, né? É muito caro ter um filho. Mas tá... Eu que o diga, né? Rafinha aí, ó. Tô brincando. Mas tem muito relacionado com a questão cultural mesmo, tá? Ah, não quero ter filho por quê? Sei lá, porque minha vida não comporta mais isso, porque eu acho que um filho ele pode fazer com que, sei lá, eu tenha dificuldades para crescer na carreira profissional, porque eu quero ficar mudando de país, quero ficar mudando de lugares para o meu trabalho, para minha vida e tal. E o filho pode atrapalhar isso, entende? Então são várias questões, não meramente econômica, que estão levando a essa queda da natalidade. A questão é, beleza, então isso é criticado, essa política do Fumio Kishida. Como que a gente faz, então, para solucionar essa crise previdenciária? Quero ideia de vocês aqui no comentário e, claro, ideias que respeitem os direitos humanos, tá? Super importante, beleza? Eu, Ricardo, especulando, acho que vai ser inevitável no futuro próximo um imposto pela não natalidade. Você é fértil, não quer ter filho? Beleza, pague um imposto em cima dessa decisão. Não que eu concorde com isso, tá? Mas acho que vai ser a decisão do futuro. Deixa aí nos comentários. O Irã apresentou uma notícia positiva para o Rafael Grassi, para quem não sabe, é a liderança hoje da Agência Internacional de Energia Atômica, porque num passado recente, a Agência Internacional de Energia Atômica divulgou dados que foram encontrados ali, urânio enriquecido em locais que não eram apropriados, além do que uma carga de urânio enriquecido acima do permitido. Só que até 2018, o Irã estava no acordo com a AEA, por conta, lembra que o Obama fechou um acordo com o Irã e tal, de uma fiscalização em troca do fim parcial das sanções econômicas. Só que o Trump saiu desse acordo. E aí, quando o Trump saiu desse acordo, o Irã falou, se os Estados Unidos vai voltar a me sancionar, e eu, pelo menos segundo a IA, estava respeitando os limites de enriquecimento, poxa, por que então eu sou obrigado a manter as câmeras, a vigilância, também saio de tudo. Então, o Irã, por exemplo, ele rompeu as câmeras, desligou as câmeras e tal, e não aceitou mais fiscalização dentro do seu próprio território. Aparentemente, segundo o Rafael Grassi, o Irã ele está tentando voltar para essa política. Não muito pelos Estados Unidos, porque o Biden, galera, já está totalmente rompido com o Irã e tal, e não vejo um grande acordo recente. Mas pelo fim das sanções, principalmente de outros países. O Irã ele se prontificou a voltar a colocar câmeras em alguns lugares que a AEA concordar. Lembrando que o Irã ele nunca saiu do TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Em tese, no documento, ele está lá. Então, ele tem que respeitar algumas legislações em relação à comunidade internacional de fiscalização das suas armas nucleares. É uma notícia um pouquinho positiva frente ao conflito muito tenso entre Israel, Irã e o mundo ocidental. E para finalizar, pessoal, uma discussão que muita gente colocou nos comentários, no vídeo de ontem, principalmente, né? Assim, professor, mas esse conflito, né, em Bakhmut, de Ucrânia contra russos e tal, esse Ucrânia já dura praticamente 8 meses. Qual é o grande interesse que você tem ali na região de Bakhmut,
para ser tão disputado? Eu diria para vocês que são dois. Primeiro, tá? Lembrando que o próprio Zelensky, ele já falou que Bakhmut não tem tanta estratégia. É uma cidade que tinha cerca de 70 mil habitantes, tá? Não era uma cidade tão grande assim. E que, mesmo que a Ucrânia dominasse, tá perdendo, né? Tá praticamente cercado. Hoje só resta uma via de escoamento, que os ucranianos estão saindo de lá, foram derrotados, tá? Mas por que é tão estratégico assim esse território, né? Eu diria que o motivo são dois. Primeiro, quando você tem acesso a Bakhmut, isso te dá acesso mais facilitado também a Kramatorsk. Kramatorsk aí já é um pouco diferente. Kramatorsk é uma cidade industrial super importante daquela porção próxima ali do território de Donbass, tá? Então, é um caminho, é uma logística. Inclusive, os ucranianos, eles utilizaram essa guerra, meio que em Bakhmut, né, para testar a força dos russos e para tentar promover o máximo possível a queda de militares russos. A gente vai ganhar? Possivelmente não. Mas quanto mais a gente conseguir atrasar eles, promover baixas e entender como que funcionam os ataques, melhor, tá? Outra questão que a gente coloca, e aí eu acho que é até mais importante do que o próprio acesso a Kramatorsk, tá ligado ao simbolismo. Começou a guerra, né? Passou um mês, 2 meses, 3 meses. O negócio tá intenso. E aí, quem vai ganhar? Mesmo que, do ponto de vista prático, talvez não tenha grandes avanços, cara, convenhamos que um conflito de 8 meses, se você sair derrotado, passa a imagem que você lutou muito por aquilo e mesmo assim perdeu. Que é o que a Ucrânia está passando agora, pelo menos, entende? Então, o simbolismo em torno da vitória em Bakhmut é muito importante, mas mais do que isso, para o Prigozhin. Lembrando, pessoal, o Prigozhin, ele não comanda o exército oficial da Rússia. O Prigozhin, ele comanda o exército de mercenários, que é o exército do Grupo Wagner. Quando ele consegue uma vitória em Bakhmut, já falei para vocês, no vídeo de ontem, inclusive, tá? As tropas russas oficiais, questão de logística, dificuldade, soldados inexperientes e tal, cara, muitas vezes sendo derrotado no campo de batalha pelos ucranianos. O Prigozhin venceu. Você entende o simbolismo que isso traz? O Grupo Wagner não era tão comentado na Rússia e no mundo antes da guerra da Ucrânia. Agora eles estão sendo vistos como os vitoriosos que venceram os ucranianos no território de Bakhmut e estão partindo para cima do restante de Donbass. Entende o simbolismo que isso traz? O Prigozhin, ele até colocou, por exemplo, que ele estava sendo boicotado pelo Shoigu e Gerasimov, os dois líderes militares, por conta desse sucesso que ele vem tendo, enquanto os militares russos não têm. Então, assim, do ponto de vista de moral e do ponto de vista de importância para o Grupo Wagner, como um destacamento para ficar mais importante contra as tropas oficiais da Rússia, isso é muito simbólico, entende? Na prática, acesso a Kramatorsk. Na moral, Grupo Wagner sai fortalecido e abre um ponto de contestação com os militares russos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.